Olá, amados, graça e paz, da parte daquele que vive e que reina para todo o sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele que pelo seu precioso sangue nos comprou, nos lavou e nos redimiu de todos os nossos pecados, nos dando nele mesmo a nossa eterna redenção. Por isso, devemos crer, segundo as Escrituras, que salvo uma vez, salvo para sempre. Quero agradecer a Deus por mais uma vez aqui estar como seu príncipe para o anunciar, para falar um pouco mais sobre um só batismo. Estamos caminhando aí nesta série de doutrinas, né? A sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? O primeiro tema com relação à sã doutrina foi um só evangelho e há um só batismo, né? Parte 1 e parte 2. E eu espero em Deus que hoje possa estar não encerrando, mas falando, né, aqui para dar continuidade com outros temas, né, da parte de Deus. Desde já, quero agradecer a cada um de vocês que tem acessado este vídeo, e eu creio que não tem sido da parte de homens, mas pela vontade de Deus, porque Ele se agradou em dar conhecimento, e a quem Ele dá conhecimento, segundo a sua palavra, também Ele quer que nós possamos, em obediência, dar pleno cumprimento, cada um, no ministério que recebemos do Senhor, que é o principal dele, é testemunhar, é falarmos, é pregarmos o Evangelho da graça de Deus. Você não se esqueça de dar o like, e se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim fazendo nós estamos de acordo com a vontade do Pai, que num só corpo anunciando o Evangelho de Cristo, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, seja por qualquer plataforma da mídia aí, né, das redes sociais, que Deus nos tem dado a graça de podermos estarmos compartilhando, falando e, acima de tudo, orando uns pelos outros para que a palavra do Senhor corra e esteja glorificada, alcançando vidas como a minha e a sua foi alcançada pelo poder da palavra e a palavra de Cristo, e no tempo e o tempo de Deus e para a glória de Deus, ok? Vamos lá, hoje vamos falar um pouco mais sobre um só batismo. Irmãos e irmãs, não tenha medo, porque a palavra de Deus é quem nos dá a base para entendermos e compreendermos, conforme as Escrituras. Foi o próprio Cristo que disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, né, do seu interior fluirão rios de água viva, se referindo ao batismo do Espírito, assim diz a palavra lá em João, capítulo, no capítulo 7, né, quando ele fala sobre o grande dia da festa, diz assim a palavra. Deixa eu ver aqui, para nós começarmos a caminharmos, para que nenhum de nós tenhamos medo, né, de falarmos desta palavra, né? Diz assim em João capítulo 7, versículo 37, é para que você e eu não tenha medo de falar daquilo do qual eu e você fomos constituídos por Deus e não por homens enviados de Deus, ok? Diz assim a palavra do Pai: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele, Jesus, disse com respeito, olha lá, com letra grande, ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dada, porque Jesus
não havia sido ainda glorificado, ok? Então, em João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, nos assegura esta autoridade e este poder. É verdade que muitos estão preocupados com os doutores e com os teólogos, com os que estão dizendo muitas coisas. Eu, no início da minha convenção, eu tive a oportunidade de ter o conhecimento que Deus deu à igreja da qual eu faço parte, tá? Deus deu um tema tão maravilhoso que diz coisas que os homens diz, mas que a Bíblia não diz. Ou seja, falando das interpretações particulares. A palavra fala, ensinada pelo Espírito, né, dado ao apóstolo São Paulo e transmitido à sua igreja, que nós devemos conferirmos coisas espirituais com espirituais. Não devemos e nem podemos conferir coisas espirituais com a lógica humana, ok? Nós devemos conferir a palavra com a palavra. E quando muitos não têm a interpretação do Espírito, eles ficam no achismo. Cada um acha que deve interpretar do jeito que eles querem interpretar. Sabe o que foi que Pedro disse? Que isso deturpa as demais escrituras, quando alguém não entendeu o que de fato quer dizer as escrituras, e aí eles, né, para mostrar ou não reconhecer, né, ou esperar em Deus, conforme diz a palavra, nós esperamos a revelação de nosso Senhor, né, Jesus Cristo, que é trazido pelo Espírito e pela sua palavra. Então, não devemos cair dizendo, falando coisas equivocadas, ou falando coisas que a Bíblia não fala, né? E não devemos esquecer, irmãos, que estamos vivendo um tempo muito crítico para a igreja, que é chamado tempo de apostasia, o tempo de engano, onde a palavra afirma que nestes tempos que estamos vivendo, há espírito de enganadores e há ensinos de demônios, ok? Então estamos vivendo um tempo de apostasia, onde muitos, já falei em vídeos anteriores, não reconhecerão, se não dado a conhecer pelo próprio Deus, de que eles estão vivendo e pregando o engano. Assim também diz o apóstolo São Paulo, enganando e sendo enganados, ok? Então nós vimos daqui que quem crê em mim, diz o Senhor. Quando ele fala aqui no versículo 7 de João 7, né, 7:37 é o versículo, ele vai dizer que ele estava afirmando que isto iria acontecer àqueles que crescem nele e recebessem o Espírito Santo, com letra maiúscula, diz aqui a palavra, que até o momento Jesus ainda estava em cumprimento, né, de toda a lei, estava ali em cumprimento da diligência, né, para pagar todo o escrito de dívida que constava contra nós, diz a palavra. Então, até o momento o Espírito não tinha sido ainda dado. Mas no momento em que Jesus morreu e ressuscitou, já glorificado, aí sim o Espírito passa a se manifestar e vir aos filhos, conforme também foi dito no tema em Gálatas 4:6, e vem por intermédio de ouvir a palavra de Cristo. Está lá em Romanos capítulo 10, e o evangelho da nossa salvação, Efésios 1:13, quando Cristo é selado com o Santo Espírito da promessa. Então, não é nada novo, nem que ninguém está aqui inventando uma nova pregação. Não, esta pregação que não há batismo com água, ela foi anunciada pelo próprio João. Nós vimos lá em Mateus 3, né, versículos 11 em diante, quando ele vai dizer: eu vos batizo com água, né, mas depois de mim vem aquele do qual não sou digno de levar a sandália, né? Este vos batizará com o Espírito e com o fogo, né? E João também, ainda no livro de João, fala, né, que ele diz que ele não conhecia aquele que o enviou para batizar com água, e este é quem vai vos batizar com o Espírito Santo, ok? Então, nem João, nem Cristo ordenou a ninguém a batizar ninguém com água, porque iria contra
o que o João falou, o precursor de Jesus, e o próprio Cristo, né? Que ele é que tem o verdadeiro batismo. E falando também que em Mateus 3:7, João viu que neste batismo com água, muitos dos que não eram dignos, né? Não eram filhos, a Bíblia chama de rasta de víbora, diz que vem do João, que muitos fariseus e saduceus vinham para o batismo, disse-lhes, rasta de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura. Ou seja, e é o que nós temos visto hoje. Eu já falei que há pessoas que estão sendo batizadas em águas que não são salvas, que não são filhos de Deus. As águas não revelam a verdadeira salvação, né? As águas não revelam o verdadeiro filhos e com o caráter de filhos de Deus. As águas não revelam isso, mas o batismo com o Espírito sim, né? Efésios 1:13, Gálatas 4:6 diz, e porque vós, os filhos, enviou Deus aos nossos corações do Espírito do seu Filho, com letra grande, que clama, Abba, Pai, ok? Então, nós vamos lá para 1 Coríntios capítulo 12, vamos ver mais uma vez a afirmação do nosso amado e enviado apóstolo São Paulo, o principal pregador do Evangelho da Graça de Deus, aquele que disse, Cristo não me enviou para batizar ninguém, mas para pregar o Evangelho e não com palavras de sabedoria, para que não anule a cruz de Cristo, ok? Então, o apóstolo São Paulo, ele afirma, Cristo não me enviou para batizar. Então, não é verdade que Cristo tenha enviado alguém para batizar além de João Batista. Além de João Batista. E os batismos que aconteceram antes da vinda de Paulo, todos, eu creio, foram por ignorância espiritual, ou seja, por não conhecer ainda a verdade. E esta verdade com relação ao batismo único e verdadeiro e no Espírito veio com o advento da convenção de Paulo e entregue a ele o apostolado, tanto para judeu, tanto para gentios e tanto para reis. É assim que diz a palavra. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, a palavra do Pai vai afirmar mais uma vez a ausência e a não necessidade de águas para o verdadeiro batismo, que o verdadeiro batismo é para os eleitos no tempo da sua salvação, o evangelho que Deus pré-ordenou para aquele dia, no dia quem ouve, crê, é selado com o Santo Espírito da promessa, ok? Não o evangelho que prega, agora aceita Jesus agora, se você não aceitar, você vai para o inferno. Ah, se você não aceitar, e começa este evangelho segundo os homens e não segundo Deus. O evangelho segundo Deus, ele tem um tempo, e ele mesmo envia. João 3,34, o enviado de Deus vai falar as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida, ok? O que nós temos visto é que Romanos também fala, tá? Que nós por sermos enviados de Deus, temos autoridade para falar a palavra de Deus, tá? Em Romanos diz, como ouvirão, que não há quem pregue, e como pregarão, que não forem enviados, ok? Então, nós temos visto aí uma tentativa de alguém, né? Claro que as intenções são das melhores, e qual é o eleito de Deus que não tem o prazer de querer anunciar o Senhor, ok? Mas antes de anunciar, diz a palavra, nós vivemos, nós recebemos. Lembra que eu falei também no último tema, né? Que o Espírito Santo não veio para os discípulos no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes veio o revestimento. Todos nós cremos no Evangelho, não é verdade? Mas há um momento em que Deus, com a sua doutrina, continua a nos fortalecer, aí a nos encher da palavra, como diz lá em Efésios capítulo 5, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Deus vai nos enchendo do Espírito, que o Espírito é a palavra é o Espírito, né?
E isto vai nos revestindo de poder, e aí sim nós temos autoridade e certeza para falarmos de Cristo. E aí sim, no tempo de Deus, conforme o ID de Deus de Marcos, nós temos autoridade para pregar a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado, fazendo referência a 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 em diante, que diz que a salvação dos eleitos tem um tempo, e é o tempo de Deus, e é Deus quem os socorre no dia da salvação de cada um, ok? Então, vamos ver aqui o que o nosso amado Paulo, mais uma vez, confirma, né? Este batismo, só batismo no só corpo. Vamos lá? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 13, ok? Diz assim a palavra: pois em um só, veja lá com letra grande, Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, aí, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, ok? Então, também nós vimos, né, que há um só Espírito, está lá em Efésios capítulo 4, um só Senhor, um só corpo, um só Espírito, um só batismo, ok? Então, não é verdade, porque nós vimos aí que há divergência de ministérios a ministérios, vamos dizer assim, de igrejas para igreja. Um acredita no batismo da emersão, outro da aspersão, e outros sabe lá Deus quantos batismos que existe, e a palavra da verdade vem e nos revela que há um só batismo destinado, predestinado para o eleito, é o batismo do Espírito Santo, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz a palavra, eu as conheço e ela me segue, ok? Vós não credes porque não és das minhas ovelhas, diz a palavra do Senhor. Então, o Espírito vem, sim, para os eleitos, não para os não eleitos. Ele vem para os eleitos porque é o Senhor quem envia o Espírito através da pregação do Evangelho, por ele enviado, os seus enviados para falar com autoridade e assim consumar a salvação, ok? Então diz, nenhum só corpo, diz aqui, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, porque todos foi dado a beber de um só Espírito. Então não pode haver, como eles dizem, não há distinção, entre o povo de Deus. Aqui também eu quero falar um pouco sobre alguns teólogos, né, homens que têm conhecimento, vamos dizer assim, um Apolos da vida, né, mas que falta este iluminar dos olhos do coração, do espírito, para poder compreender o Cristo que Paulo pregou, que é chamado Cristo ressuscitado, o Cristo crucificado, o Cristo glorificado, ok? Então, vamos ver que há muitos estão dizendo aí, segure aqui, vamos para Gálatas, né? Gálatas capítulo, aleluias, Pai. Gálatas capítulo amém, glória a Deus. Gálatas capítulo 3, capítulo 3 de Gálatas, vamos ver aqui a partir do versos 26, ok? O que é que o Pai quer falar a respeito aqui de Gálatas capítulo 3, versos 26 e diante? É que alguns que dizem, estudiosos da lei, né, intérpretes da lei, imagina, a lei foi dada a judeu, não a gentio. Eu tenho um tema a respeito disso, que o fim da lei é Cristo, o fim da lei cerimonial, o fim da lei dada por intermédio de Moisés. A lei moral e caráter de Deus, ou seja, ela está escrita na mente e no coração dos seus eleitos.
é a lei moral, é a lei caráter de Deus. Esta não foi abolida. Foi abolida foi os sacrifícios, as cerimônias, as festas, tudo aquilo que foi dado aos judeus, não a gentios, ok? Então, muitos dizem que o batismo, olha só, o batismo substituiu a circuncisão. Não. Se verdade fosse que o batismo nas águas substituiu a circuncisão dada aos judeus, tem um erro aí e muito grosso, vamos dizer assim, né? Porque a circuncisão era somente para os machos, não era para mulheres, era somente os homens que tinham que receber ao 8º dia a circuncisão no prepúcio, não as mulheres. Então, não é verdade que o batismo substituiu a circuncisão, não. A circuncisão, nós vamos ver qual é a verdadeira circuncisão, né? A circuncisão verdadeira do cristão. Cristão, homem e mulher, agora em Cristo. Não na lei, né? Que era somente os homens que recebiam este conceito, vamos dizer assim. Então, diga aqui a palavra. Se é verdade, eu volto a dizer, se é verdade que o batismo nas águas substituiu a circuncisão, então não batize mulher, porque a circuncisão não era para a mulher, e sim para homens, assim diz a Escritura, ok? Então nós vamos ver que o batismo, o único, o verdadeiro batismo que nós vimos, né, tanto lá em 1 Coríntios 12, agora que nós vimos, que destarte não pode haver. Aqui também Paulo vai mostrar que este batismo, mais uma vez, destinado aos eleitos de Deus, não pode haver distinção entre os filhos e as filhas de Deus em qualquer, né, vamos dizer assim, nação, povo, tribos e línguas, né, diga a palavra, conforme nos revela o livro de Apocalipse, ok? Diga assim a palavra do Pai em Gálatas 3, 26, diga assim: pois todos vós sois o que é a palavra? Sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, viu? De Cristo vos revestistes. Destarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravos, nem liberto, nem homens, nem mulher, porque todos vós é um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, ok? Então, eu falo, né, aqueles que ensinam dizendo que o batismo foi substituído, o batismo substituiu a circuncisão. Não é verdade. Aqui a palavra diz: aos filhos, filhas, os escravos, os livres, todos que são filhos de Deus, foram batizados em Cristo, diz aqui a palavra, em Cristo. O batismo cristão está em Cristo, nunca esteve nas águas, irmãos, e nem pode estar nas águas, porque eu volto a dizer que eu conheço pessoas que foram batizadas mais de uma vez e se tornaram piores, né? Já falei aqui, foram péssimas, são péssimas esposas, péssimos maridos, péssimos filhos, filhas, péssimos profissionais. Olha, é uma coisa horrível, né? Porque o verdadeiro batismo, depois nós vamos caminhar na sã doutrina, e como nós obedecemos com prazer, não, né, vamos dizer assim, sobre pressão ou ameaça, mas com amor e com prazer, nós obedecemos tudo aquilo que ninguém na carne jamais pode obedecer, senão pelo Espírito. Nós vamos ver um pouco, né, a respeito disso. Então, aqui a palavra diz que não pode haver mulher, não pode haver homem, não pode haver, todos vós sois um em Cristo, viu? E nós fomos batizados em Cristo, diz a palavra do Senhor. Veja que no versículo 26 diz: pois todos vós sois filhos. Lembrando de, vamos lá, em 4,
6 de Gálatas diz assim: e porque vós, teus filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito com letra grande de seu Filho que clama Abba Pai, de sorte que já não é de escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiro, e herdeiro por Deus, ok? Então nos mostra aqui que se o batismo substituísse a circuncisão, então eles estão errando, batizando mulheres, né? Porque não podia batizar, não podia circuncidar a mulher não tem prepúcio. Então, não é verdade, o batismo é o batismo, deixa a cerimônia lá e nós vamos ver o que é que significa a circuncisão verdadeira, né? O que é a verdadeira circuncisão dos filhos de Deus e das filhas de Deus. Vamos lá? Em Filipenses 3:2 em diante, diga assim a palavra: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, ok? Nós que adoramos a Deus na onda, com letra grande, no Espírito, os batizados, está vendo? Verdadeiramente no batismo. E nos gloriamos aonde? Em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, ok? Então, todos os que estão nascidos de Deus, os que estão filhos de Deus, diga a palavra, é guiado pelo Espírito de Deus. Por isso que ele diz assim: não confiamos na carne, nós não andamos segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Quando nós cremos no Evangelho da verdade, e na verdade também somos ensinados, é chamada ação doutrina. Ação doutrina. Então, nós andamos no Espírito. Nós estamos agora na verdadeira circuncisão, que é a circuncisão dada a todos os filhos de Deus por intermédio do Espírito Santo, diz aqui a palavra, nós que adoramos, versículo 3, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, ok? Então, existe sim uma verdadeira circuncisão, que até hoje, eu creio, deve ser praticada entre os judeus endurecidos, que são aqueles, né, que o Pai endureceu, lá de Romanos capítulo 11. Sim, ainda hoje há sim a circuncisão, feita somente nos meninos, vamos dizer assim, né? Que é a cerimônia praticada ao 8º dia, diga a palavra. Então, esta é a verdadeira circuncisão que é permitida aos judeus de origem endurecidas, vamos dizer assim, por Deus. E nós, os gentios, nós não temos. Volto a dizer, todo rito que esteja ligado à lei, nada tem a ver com nós, os gentios, ok? Nós fazemos parte da verdadeira circuncisão. Tem uma falsa, que Paulo diz assim: acautelai-vos da falsa circuncisão. Lembra que os Gálatas foram tentados a circuncidar por uma turma chamada de fariseus, que se introduziram no meio da igreja e com o fim de querer reduzir eles à escravidão e da lei, diz a palavra, ok? Então, em Gálatas nós vimos, não pode haver judeus, homem, mulher, escravo, livre, todos sois um em Cristo. E aqui estamos, em Cristo nós nos gloriamos e não confiamos na carne, ok? Então, existe a falsa circuncisão e a verdadeira circuncisão. A verdadeira circuncisão, até hoje, os judeus genuínos, endurecidos, continua, eu creio, praticando este rito, né? Esta cerimônia também dada a eles, enquanto não vem a plenitude dos gentios. Diz a palavra, Deus o endureceu. Então, diz assim a palavra no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 15, vai dizer assim em diante. Vamos lá? Aliás, Romanos 8, 14 em diante, diz assim: pois todos os que são guiados, vê lá com letra maiúscula, pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Né? Versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão
para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clama Abba Pai. Ora, aqui eu digo assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, ok? Versículo 14 diz, pois todos os que estão guiados pelo Espírito, que é de Deus, que estão verdadeiramente batizados, eles passam a ser guiados pelo Espírito Santo, diz a palavra. E para que isto seja uma realidade das nossas vidas, é preciso estar totalmente mergulhados, envolvidos com a sã doutrina, não com as falsas circuncisão, não com os evangelhos segundo os homens, tradições, costumes, uma série de coisas que pensam eles ser isto a sã doutrina. E não é. A sã doutrina é única e pregada por Paulo principalmente, pelos apóstolos do Senhor. Isto sim é sã doutrina. E ela permeia todas as áreas da vida de um homem e da mulher de Deus. Em todas as áreas que você possa imaginar. A Bíblia diz aqui, todos que sois filhos de Deus é guiados pelo Espírito de Deus, com letra grande, fazendo aqui a menção do nosso verdadeiro batismo. Não o batismo das águas, que eu volto a dizer, tem pessoas que estão frequentando a igreja e deixando até mesmo de frequentar, porque estão sendo impedidos de serem batizados nas águas. Muitos porque diz que não é casado, o marido é incrédulo, ou a esposa é incrédula, e começa uma série de impedimentos que a Bíblia não revela esses impedimentos. A palavra diz que quando creste no Evangelho da sua salvação, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Já previa também o Senhor esta confusão que iriam fazer com o povo dele, nos lugares chamados igreja, colocando alguns requisitos, algumas recomendações que a Bíblia não traz. Batismo nas águas não existe, porque o batismo nas águas não revela o verdadeiro cristão e nem salva verdadeiramente os que estão salvos. Agora, do Espírito sim, porque ele vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, e no tempo da salvação, assim diz a palavra do Senhor, eu creio em nome de Jesus. Então, nós vimos também que há muitas pessoas que estão sofrendo dentro de igreja, porque igrejas diz que só pode participar das ceias os que estão batizados, nas águas, né? Então, amados, vocês que pregam esse falso batismo, que a pessoa não pode participar da ceia porque não é batizado nas águas, porque vocês recebem o dízimo de oferta deles? Não deveriam nem aceitar no meio de vocês, porque se eles ainda não foram batizados nas águas segundo o costume de vocês, eles estão incrédulos, estão ameaça para a igreja. Eles estão, como se diz assim, eles estão perversos ainda. E eu volto a dizer, o passo de que eles já estejam na igreja é porque eles já creram. Eles creram em Jesus Cristo. Aí vocês pregam a doutrina de vocês, e entre elas essa perversa doutrina do batismo nas águas. Eu não estou aqui para discutir com ninguém, porque eu sou um servo do Senhor e eu creio nas Escrituras. Até que alguém, seja ele dado o nome e o estudo que você tenha, você não pode contradizer a Cristo nem os seus apóstolos. Foi ele que disse, o apóstolo São Paulo, Cristo não me enviou para batizar ninguém. Então, não se diga hoje, porque Deus me enviou a batizar. É mentira. É mentira. Pai jamais iria se contradizer e contradizer os seus enviados, e principalmente o apóstolo São Paulo. Como é que eu vou fazer agora? Faça que nem Paulo. Seja humilde e abandone todo o costume e conceito dos homens para ganhar a Cristo. Paulo considerou tudo que ele era como refúgio, como lixo para ganhar a Cristo. Este tem que ser o pensamento de todos os eleitos quando conhecem a verdade, e a verdade revelada pelo Espírito. Eu não estou dizendo aqui que meras palavras, mas as palavras do Senhor e com revelação do seu Espírito. Então, há muitos que estão dentro de igrejas ameaçados a irem para o inferno porque não passaram pelas águas, e muitos não aguentam essa pressão e vão embora.
Vão embora, eles vão lutar a falsidade deles, dizendo assim, foi embora porque não era dos nossos. Claro, vocês os expulsaram com as suas tradições, com as mentiras e doutrinas de homens, porque a doutrina verdadeira, ela, a primeira coisa que ela faz como eleito de Deus é selar com o Santo Espírito da promessa, e depois guia-o pelo mesmo Espírito através da sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Então, não devemos crer jamais que haja outro batismo, porque é um só batismo, e este batismo foi dada à autoridade da igreja, quando nós lemos lá em Marcos, quando a palavra diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, diz a palavra. Quem crer e for batizado, não aparece água ali, porque você tem que conhecer as escrituras, e Jesus disse, errais não conhecendo a escritura e nem o poder de Deus, ok? Então muitos erram, muitos ignoram o verdadeiro batismo. Isto também foi dito pelo apóstolo São Paulo aqui em Romanos capítulo 6, versículo 3 em diante, né? Diz assim a palavra do nosso Pai. Diz assim, ou porventura ignorais que todos nós, falando de todos nós que já cremos, tá vendo? Que todos nós, né, que fomos, aqui, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, se eu creio na minha morte na cruz do Calvário, eu creio na minha ressurreição e eu creio na obra maravilhosa que ele mesmo falou e mandou que João dissesse, João, diga que você batiza com água agora, mas depois sou eu que vou batizá-los com o Espírito e com fogo, se referindo, ele é que é o batizador e é ele que não vai dar o Espírito aos filhos do diabo, somente aos filhos eleitos, predestinados, escolhidos por ele, conhecidos antes da fundação do mundo, ok? Então, é uma ignorância, Paulo diz aqui em Romanos 6:3, que eu falei agora, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, lemos em Gálatas, todos somos batizados em Cristo, vai sempre dessas expressões, eu volto a dizer, não é o batismo nas águas, é o batismo no Espírito Santo. Então, e este batismo também, vamos ver aqui, né, em concordância com Efésios 1:13, vamos ver o que diz Hebreus capítulo 2. Veja bem, mais uma vez, a confirmação do Pai com relação aos seus enviados, né? Diz assim a palavra em Hebreus capítulo 2, versículo 1 em diante, vamos lá? Diz aqui a palavra, Hebreus 2, 1 em diante, diz, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Depois que tornou firme a palavra falada por anjo, falando do verdadeiro evangelho, tá vendo? E toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós, que negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus, olha lá, testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Olha o que diz o versículo 4, né? Dando Deus testemunho juntamente com eles. Que eles? Os enviados. E olha o poder. Ele tem sinais, tem prodígios, tem vários milagres e distribui o Espírito Santo, porque na medida que o enviado crê e prega, eles convertem os que creem. Eu creio em nome de Jesus. Em conformidade com Marcos. Olha lá Marcos, vamos terminar. Marcos, capítulo 16. Vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor, confirmando esta palavra que acabamos de ler em Hebreus 2, 4, né? Diz assim a palavra, de fato, viu lá? De fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram
em toda parte, cooperando com eles. Quem? O Senhor. E confirmando o que? A palavra por meio de sinais que se seguiam. Ok? Então, não há batismo com água. Irmãos, termino, né, esta parte, esta primeira série, 1, 2 e 3, sobre batismo, né? Aqui dando a vocês o que Deus me deu, a certeza pelas Escrituras que não há batismo com água. O verdadeiro batismo é o do Espírito Santo, ok? Então não abra mão destas verdades e creia que eu e você fomos selados com o Santo Espírito da promessa, e agora enviado por Deus, temos autoridade para falar as palavras dele e alcançar vidas para a salvação. Quanto ao mais, meus amados, queridos irmãos, continue orando pela minha vida, pelo meu ministério, assim como tenho orado pela vida de vocês. Faça o mesmo por mim, para que Deus nos guarde e nos livre dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, a fé é dos eleitos. Quanto ao mais, a todos um excelente final de semana, em nome de Jesus, graça e paz.